Oriental se transformaria numa potência esportiva. O desempenho dos atletas passou a ser uma obsessão do regime comunista. Ao longo da história, a propaganda sempre foi ferramenta política. E com a Alemanha Oriental não seria diferente. Eles queriam vender para o mundo a imagem de um regime socialista que reconstruiu um país arrasado. E um dos pilares dessa reconstrução era o esporte. O mundo da cortina de ferro sugeria uma revolução esportiva. As crianças mais talentosas eram recrutadas na escola. Professores se dedicavam ao treinamento em tempo integral. Competições eram organizadas por todo o país. Atletas bem-sucedidos gozavam de liberdades e privilégios não disponíveis para os outros cidadãos. Eles representavam a imagem pública do país. O resultado desta política não demorou a aparecer. A Alemanha Oriental participou de 6 edições dos Jogos Olímpicos entre 1968 e 1988 e conquistou 409 medalhas, 153 de ouro, 129 de prata e 127 de bronze, uma média de 68 medalhas por edição. Os desempenhos mais expressivos começaram a surgir na segunda metade da década de 70. Nos Jogos de Montreal, em 1976, o país superou todas as expectativas do estado. 40 medalhas de ouro foram conquistadas, 20 a mais do que nas Olimpíadas de Munique, 4 anos antes. As mulheres da natação venceram 11 das 13 provas. Nos anos 80, a Guerra Fria atingiu o seu mais alto nível de tensão na esfera esportiva. Os Estados Unidos boicotaram os Jogos de Moscou, em retaliação à invasão soviética ao Afeganistão. Os alemães orientais só ficaram atrás da União Soviética no quadro de medalhas. De novo, as nadadoras da parte leste alemã dominaram as piscinas e quebraram 6 recordes mundiais. Rika Hennig, de 15 anos, conquistou 3 ouros. A retaliação dos comunistas veio 4 anos depois. Os países da cortina de ferro não participaram dos Jogos de Los Angeles em 1984. Os Estados Unidos conquistaram 174 medalhas, 83 de ouro. A Romênia, país do leste europeu, não acompanhou o boicote e terminou em segundo lugar no quadro de medalhas, com 20 ouros. Os países do bloco socialista voltaram em Seul, 1988. E de novo a Alemanha Oriental só ficou atrás dos soviéticos. Nesta edição dos Jogos, uma nadadora entrou para a história. Kristin Otto ganhou 6 ouros e é, até hoje, a mulher com mais medalhas douradas numa mesma Olimpíada. Otto encerrou a carreira 1 ano depois. O desempenho impressionante da Alemanha Oriental criou alguns mitos do esporte. Entre 1978 e 1988, Marita Koch quebrou 16 recordes mundiais no atletismo. Um deles, o dos 400 metros rasos, resiste desde 1985. Udo Beyer foi campeão olímpico e recordista mundial do arremesso de peso em Montreal. Rosemarie Ackermann, ouro na mesma edição olímpica, foi a primeira mulher a saltar acima dos 2 metros. Waldemar Sempirski conquistou o bicampeonato olímpico na maratona. Apenas ele e a Debbie Bikila conseguiram este feito. Até hoje, 4 recordes mundiais de atletismo pertencem à Alemanha Oriental. Mas algo sombrio se escondia por trás deste milagre do comunismo. A história esportiva da Alemanha Oriental também foi escrita nos gabinetes. Dos arquivos secretos da polícia vieram à tona denúncias de um dos maiores escândalos envolvendo atletas de alto rendimento.
No próximo bloco, você vai ver como funcionava a indústria do doping. Com a queda do muro e a unificação do país, foram abertos os arquivos da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Revelou-se um dos maiores escândalos de doping da história do esporte. Repare bem neste rosto, nestas mãos. Aparentemente se trata de um cidadão comum, mas este homem é atormentado pelo passado. Andreas Krieger nasceu mulher, com o nome de Heidi. Surgiu como uma estrela emergente do atletismo no início dos anos 80. Em 1986, ela conquistou o título europeu do arremesso de peso. O que Heidi não sabia é que os inúmeros comprimidos dados por médicos do estado continham altíssimas doses de esteroides anabolizantes. A base das substâncias era a testosterona, um hormônio masculino. As transformações no corpo foram rápidas. Músculos, pelos por toda a parte. Heidi passou a ter vergonha de sair às ruas. Em 1997, ela se submeteu a uma cirurgia de mudança de sexo. Heidi, uma mulher, virou Andreas, um homem. O Sport TV encontrou este personagem da história do esporte numa universidade de Berlim. Era um dia especial para ele, dia da entrega do prêmio Heidi Krieger, que homenageia aqueles que se dedicam a combater o doping. Pela primeira vez, ele falou para uma TV brasileira. Passado. Nun, also ich werde jeden Tag, werde ich im Prinzip, wenn ich in den Spiegel schaue, werde ich erinnert, was mit mir passiert ist. Ich werde es nicht vergessen, ich werde es nie vergessen, aber ich werde auch nie wieder den Mund halten, um dagegen vorzugehen, um auf diesen Dopingmissbrauch und die Nebenwirkungen und Spätfolgen hinzuweisen. Heidi versus Andreas. Ich habe nicht nur meinen Namen abgelegt, ich habe auch mein Geschlecht geändert, was sie entgangen ist. Nein, ich bin als Mädchen geboren worden, kam als Heidi zur Welt und habe in den 90er Jahren mit dem weiblichen Körper nicht mehr leben können. Futuro. Es ist eigentlich egal, zu welchem Zeitpunkt, es ist immer wichtig, auf die Risiken und Nebenwirkungen hinzuweisen, was dieser Sport heutzutage mit den Menschen anfängt, was passieren kann. Einen Moment. Doping. Es wird sehr gerne von den heutigen Verbänden so hingestellt, dass es nicht nur im Osten, weil wir natürlich aus dem Osten kommen, auch im Westen gedopt wurde. Das will ich aber damit nicht erreichen, wenn ich sage, ich gehe in die Öffentlichkeit. Ich will, dass die nicht nur in Deutschland, sondern weltweit kapieren, dieser Dopingmissbrauch, der ist das nicht wert, der ist die Medaille nicht wert. O maior esquema de doping da história do esporte surgiu na década de 70. Líderes do Partido Comunista da Alemanha Oriental e do Comitê Esportivo elaboraram um plano de Estado 1974, uma alusão ao ano em que foi criado. O projeto tinha participação de químicos e farmacêuticos que trabalhavam no Instituto de Ciência em Leipzig. Pílulas com esteroides anabolizantes eram produzidas na farmácia do Estado. As substâncias eram distribuídas a atletas promissores de várias modalidades olímpicas. Os esteroides aumentavam a massa muscular, permitiam que os atletas treinassem por mais tempo e desenvolvessem mais força. Com base na testosterona, um hormônio masculino, as pílulas tinham mais efeito entre as mulheres. Os médicos conheciam os riscos ao sistema reprodutivo feminino. Grávidas eram alertadas e as adolescentes recebiam pílulas anticoncepcionais assim que começavam a ovular. A desculpa era de que o ciclo menstrual passaria a ser regrado. A substância não vinha em caixas ou continham bulas. Era preciso manter o segredo.
Treinadores faziam parte do esquema e assinavam contratos de confidencialidade. Os profissionais, baseados em Leipzig, tiveram uma participação crucial na conquista de medalhas. Eles estudaram as performances dos atletas, a biomecânica dos movimentos e descobriram como extrair os melhores resultados. Do outro lado do processo estava este cientista, mais um personagem deste complexo quebra-cabeças. O Sport TV encontrou o professor Werner Frank em Berlim. Ele é um dos maiores especialistas do mundo no assunto. Quando o muro foi derrubado, em 1989, Frank era secretário-geral da Organização Molecular Europeia e teve facilidade para ter acesso aos documentos secretos da Stasi. Okay, I took the advantage and I copied some of them, and I did then go to the prosecutors here and reported this, and it took a number of years. But then in 1998, the first set of criminal court cases here in Berlin, took place, and as I showed today also in my lecture there, it went up to the Supreme Court here. I'm not a police person, I'm a scientist, But as a scientist, I'm obliged to two things. One is the truth, and the second is the human being, the best of human, So that's what I did. In Germany, it could happen that they would be confiscated by the German justice system, because in the German justice system, somebody could apply, and the judge would decide this should be destroyed. And now, German TV, for example, there were some people here, cannot get hold of a number of these documents. However, I have them. And I know, interesting enough, there are now people who have to air travel from Germany to Austin, Texas, to go there to a library, to read the truth about their own country, Werner descobriu que cada atleta era identificado por número. It's something special. It's Germanic. It's very German. The Germans do something, they tend to organize it, they can to protocol it, to evaluate it, very serious. And this was also the good thing, because as they were protocoling things, they kept it as secret. So it was, behind bars and a locked door, but they couldn't destroy everything after the unification of the two Germanies. Com os relatórios médicos nas mãos, Frank se mudou para o estado americano do Texas. Todos os documentos originais conseguidos por ele estão arquivados na Universidade de Austin. Mas a história esportiva do país não conta apenas o horror do doping patrocinado pelo Estado. O povo alemão é apaixonado por esporte e eles têm sim muitos motivos para se orgulhar de um passado de glórias. A Alemanha é tricampeã mundial de futebol, 1954, 1974 e 1990. Todos os títulos foram conquistados com o nome de Alemanha Ocidental. Mas a seleção do lado oriental também teve os seus momentos e o Brasil participou de alguns deles. O mais importante de todos aconteceu na Copa do Mundo de 1974, disputada no lado ocidental do país. Antes do Brasil, um jogo histórico. As duas Alemanhas se enfrentaram pela primeira e única vez. O jogo terminou com a vitória da Alemanha comunista, 1-0, gol de Sparwassen. Um clássico cercado de polêmica. Até hoje, muitos cronistas esportivos acreditam que a seleção ocidental não teria se esforçado muito para vencer, para fugir de um confronto com a Holanda na fase seguinte, equipe sensação daquele Mundial. O Brasil, então tricampeão do mundo, foi menos pragmático. Quando enfrentou o time da camisa azul, com as iniciais DDR, República Democrática Alemã, venceu por 1-0, gol de Rivelino. O Jairzinho ficou quase no meio da barreira. Eu também não estava programado para me dar aquela pancada e passar quase, se ele não se passa e pega nele, podia até machucá-lo. E de uma certa forma, a mais forte era a ocidental, sempre foi. Em termos futebolísticos,
sempre conquistou mais coisas, né, do que a oriental. Mas claro que esse lado mexia com eles, a honra, né, que o brio, queriam realmente ganhar, e tanto é que contra o Brasil foi uma pedreira enorme, porque eles queriam chegar mais longe, né. A seleção de Zagallo classificou-se em primeiro lugar, eliminando a Alemanha Oriental, e acabou eliminada pela Laranja Mecânica nas semifinais. Os alemães ocidentais só enfrentaram os holandeses na final e venceram, conquistando o título mundial pela segunda vez. Brasil e Alemanha Oriental se encontrariam outras 3 vezes ao longo da história. Foram mais 2 vitórias da seleção brasileira e um empate no último jogo, 3-3 no Maracanã, em maio de 1990. Dunga, atual técnico da seleção, marcou um dos gols. Aquela foi uma das últimas partidas da seleção alemã oriental, oficialmente extinta 3 meses depois, quando o parlamento aprovou a reunificação do país. Durante os anos 70, a seleção olímpica da Alemanha Oriental fez bonito, conquistando um título até hoje inédito para os pentacampeões do mundo. Em Montreal, 76, a medalha de ouro ficou com os alemães, que ainda ganharam uma prata em Moscou, 80, e um bronze em Munique, 72. 20 anos depois, não há mais muro, não há mais divisão. A Alemanha voltou a ser uma só, abriu-se para o mundo, mostrou uma nova face. Organizou a Copa do Mundo de 2006, o Campeonato Mundial de Atletismo deste ano. Hoje os alemães torcem para uma só nação. Poderia ter sido sempre assim, mas tomara que seja assim para sempre. Hoje os alemães comemoram 20 anos da queda do muro que separou durante quase 3 décadas o mesmo país. No dia 3 de outubro de 1990 houve a reunificação oficial. Em 1991, o parlamento aprovou o retorno da capital federal unificada para Berlim. Em setembro de 1999, o parlamento foi reformado e reinaugurado. O poder federal de uma só Alemanha finalmente voltou para Berlim. A Alemanha, em uma só palavra. Alemanha, uma só nação. Saiu o concreto, entrou o orgulho. Orgulho que hoje tem as cores da bandeira alemã. Sim, eles celebram a vida, o país, são patriotas. E agora não tem vergonha de nada disso. O esporte foi fundamental nesse processo de transformação. A imagem do país mudou, mas a maior mudança foi mesmo na alma do povo. Nacionais